Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, irmãos, professores e alunos da Escola Dominical e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Lidiane Alves, membro da Edcom Matriz. Comentaremos a lição de número 8 da nossa revista CPAD, que tem por título A Resistência de Mardoqueu. O nosso comentarista já expõe que a lição dessa semana traz um contexto de conspiração, inveja e tramas dentro da corte persa. Os ambientes de poder podem ser cercados desses sentimentos, mas isso também pode acontecer no nosso meio. O nosso tópico de terça-feira destaca: as nossas obras estão escritas diante de Deus, e a nossa leitura bíblica encontra-se no Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Retomando a nossa lição, podemos identificar que Mardoqueu era um dos judeus que tinham sido exilados pelo rei da Babilônia. Ele morava em Suzã, a capital do Império Persa, e era primo de Ester. Ester era órfã, por isso ele cuidou dela como se fosse sua filha. Um dia, Mardoqueu descobriu um plano para assassinar o rei e contou tudo a Ester. Ester avisou ao rei do perigo e os dois conspiradores foram executados. Esse evento ficou registrado nos documentos oficiais do rei, o que era uma prática naquela época, mas não houve, naquele momento, nenhum reconhecimento terreno dos atos de fidelidade de Mardoqueu. Mais tarde, Mardoqueu irritou o nobre mais poderoso da Pérsia, Amã. Todos os oficiais do palácio se prostravam diante de Amã, mas Mardoqueu se recusava a prestar homenagem a ele por sua fidelidade a Deus. Amã então ficou muito zangado com a atitude de Mardoqueu e decidiu matá-lo, assim como todos os judeus. Então ele construiu uma grande forca para matar Mardoqueu. Mas naquela noite o rei leu em seus registros e descobriu que Mardoqueu não tinha sido recompensado por salvar a sua vida anteriormente. De manhã, quando Amã veio para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, o rei mandou Amã honrar Mardoqueu, vestindo-o como rei e conduzindo-o a cavalo pela cidade, para que todos soubessem que ele tinha o apoio do rei. Naquele dia, em vez de ser morto, Mardoqueu foi honrado. Nesta lição, observamos que a integridade deve ser a marca do cristão. Vimos que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor, pois possuía valores sólidos e bem definidos. Diante desses relatos, confirmamos o que o autor dos Hebreus testifica em seu capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Paulo escreve em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A história de Mardoqueu mostra que, além da honra vir na hora certa, o melhor de Deus incide sobre aqueles que descansam em sua presença. Que possamos ser como Mardoqueu, praticar o que Deus quer que pratiquemos e não segundo o nosso desejo. A vida cristã exige perseverança. Perseverança é a base fundamental da vida de qualquer cristão, pois perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando dificuldades. Perseverar é fazer o bem, independentemente das circunstâncias, e por amor a Deus. Que o Senhor te abençoe.